E juntos vamos dar a Deus o louvor que é devido. De todo o coração vamos nos achegar ao Senhor, como diz as Escrituras. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará também a vós. Chegar com o coração sincero, verdadeiro, nesse dia que o Senhor fez, com toda a verdade no íntimo, e vamos juntos adorar a Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Vinde todo o coração de verdade, amados, não apenas para cumprir uma tabela, não apenas para bater ponto, não apenas para dizer eu fui à igreja no domingo. Não, não é isso. Mas é de todo o coração cultuar ao Senhor, com muita alegria, amados, àquele que nos fortalece. Por isso que Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque em todas as circunstâncias o Senhor nos instrui e nos dá força. E quando nós estamos aqui reunidos e a palavra de Deus é ministrada, o Senhor nos dá força, revigora a nossa força todos os dias, renova-se a cada manhã o homem interior. Por isso que Paulo também disse: ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova. A carne envelhece, a carne para nada aproveita, disse Jesus, mas é o Espírito que vivifica. Sejamos vivificados na presença de Deus e venhamos estar juntos a Cristo Jesus. E juntos vamos cantar isso também. Junto a Ti, Senhor. Junto a Ti, Senhor, Senhor, junto a Ti, junto a Ti, Senhor, Senhor, junto a Ti, junto a Ti, em Tua presença, junto a Ti, junto a Ti, Senhor, junto a Ti, junto a Ti, Senhor, junto a Ti, junto a Ti, em Tua presença. Quero ser vaso em Tuas mãos pra Te exaltar e Te adorar. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser. Vem inundar, Senhor. Vem inundar meu coração nessa manhã, Deus, da Tua presença. Queremos mais de Ti. Quero mais, Senhor, muito mais, Senhor. Quero mais, eu quero mais de Tua presença, de Tua presença. Eu quero mais, quero mais,
de tua presença. Mergulhar, mergulhar no rio de amor e me embriagar do teu poder. Transbordar nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer. Mergulhar, mergulhar no rio de amor e me embriagar do teu poder. Transbordar nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer, te conhecer, meu Senhor. Mergulhe nas águas do Espírito Santo. O Espírito Santo que como um fogo purifica nosso coração, que transforma a nossa alma, que redime os corações. Vamos cantar juntos no grande coral. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei o Deus do meu amor, o Senhor da minha vida. Eu navegarei no oceano do Espírito. Nossas vozes clamam ao Senhor e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. No coral, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes, ó, vem e enche-me de novo. Adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Vem sobre nós, Espírito Santo, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação.
nos encha, me enche-me de novo. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, vem sobre nossas vidas, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes, ó, vem, encha-me de novo. Mergulhe, mergulhar, mergulhar no rio de amor e me embriagar do teu poder, transbordar, transbordar nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer, te conhecer, te conhecer, meu Mestre Jesus. Vai orando ao Senhor, vai clamando nesse dia. Enche a minha vida, Espírito Santo. Eu não quero sair daqui da mesma maneira que entrei. Eu quero sair daqui cheio da tua presença. Eu quero sair daqui redimido, fortalecido pelo teu poder, pela tua graça. Me fortalece, me dê ânimo, Espírito Santo. No mundo onde o esfriamento tem tomado muitos corações, no mundo onde a iniquidade tem aumentado a cada dia, enche-me, Espírito Santo de Deus. Me dê forças para continuar, Senhor. Em meio ao caos, em meio a muitos escândalos, meu Deus, ao nosso redor, em meio a tanta maldade no nosso país, Senhor, encha-nos e nos dê força para perseverar até o fim. Oh, vem, Espírito Santo de Deus. Não nos deixe vazio, não, Senhor Jesus. Precisamos tanto da tua presença, Senhor. Os teus braços, abraça-nos, Senhor. Abraça-nos, Jesus. Abraça-nos, Jesus. Oh, meu irmão, vai adorando ao Senhor. Espontaneamente, abre o teu coração. Seja envolvido pela presença de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, que te dá vida. Deixa o Senhor te envolver com a sua maravilhosa graça, com a sua maravilhosa graça. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu para ser também pescador de homens, para ser luz em meio às trevas, para levar a palavra do Mestre. Pescador de homens, farei de ti, te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta, que olha pra ti, pois quem me vê, vê o Pai.
Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Pescador de homens, canta comigo. Pescador de homens, farei de ti, te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta, que olhar pra ti. Pois quem me vê, vê o Pai. Canta comigo, irmãos. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Jesus pergunta pra nós: Simão, filho de Jonas, tu me amas. Senhor, Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo. Tu sabes que sou teu amigo. Apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. E aí a gente declara para o Senhor Jesus: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Nossas vozes. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu Jesus. Eu te amo, Jesus. Oh, Jesus. Esse relato narrado na Escritura, essa canção, ela narra os fatos bíblicos. É interessante que Pedro tinha já negado Jesus 3 vezes. E ao negar Jesus 3 vezes, e ele viu o Mestre, sabe, em muita dor e sofrimento, Pedro, ele chora muito. Ele chora demais, amados. Arrependido por ter negado o Mestre 3 vezes. Quando perguntaram se
quando indagaram ele, dizendo: você estava com Jesus? Ele disse 3 vezes que não estava com Jesus. Ele chorou demais, triste, porque foram 3 anos e meio de aprendizagem, amados. Foram 3 anos e meio caminhando lado a lado com Jesus, vendo grandes sinais e prodígios, ouvindo presencialmente a voz de Jesus, amados. Ele estava no Sermão da Montanha, ele estava no Monte da Transfiguração. Ele participou com Jesus e até mesmo ele usou o nome de Jesus para expulsar demônios, curar enfermos. Mas no momento ele apresenta a sua fraqueza, ele trai o Mestre. Quando a gente não obedece a palavra de Deus, quando a gente mente, quando a gente engana, quando a gente fala palavras torpes, muitas vezes traímos o Mestre com as nossas ações. Mas o Mestre dá uma nova oportunidade para Pedro, e Pedro nunca mais foi o mesmo depois dessa palavra. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: tu me amas? E ele disse: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, tu sabes tudo. Por que Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo? Porque teve uma vez que Pedro questionou Jesus, quando Jesus disse para Pedro: Pedro, tu vai me negar antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Pedro se levantou e disse: não, Mestre, eu vou morrer contigo, jamais isso vai acontecer. Ele aprende e sabe que Deus sabe de tudo. É mais fácil a gente sempre orar: Senhor, tu sabes tudo, toma a minha vida, me dê forças para não te trair, Senhor, para não negar o teu nome, para não fazer coisas que desonram o teu nome, que desagradam, que me fazem chamar o teu nome em vão, Senhor. Oh, meu Jesus, me ajuda, me dê força. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Podesse tomar assento, por gentileza, irmãos. Senhor, tu sabes tudo. Sabes de tudo, meu Mestre. Graça e paz, irmãos. Graça e paz de Cristo seja com vocês. Pegue a palavra aí, Isaías capítulo 38. Graça e paz para os irmãos que estão nos assistindo aí pelo YouTube. Nesse exato momento é o momento que você precisa reservar para meditar na palavra de Deus, para cultuar o Senhor. Eu sei o quão difícil é muitas vezes a gente ficar ligado 100% em casa. Muitos têm parentes não cristãos, né, em casa, às vezes é muito barulho, eu sei como que funciona isso. Mas tente o máximo possível agora estar ligado à palavra de Deus. Prende a sua atenção agora totalmente ao Senhor, para que você seja edificado e possa se alimentar ao máximo da mensagem que vai ser ministrada hoje. Então abra comigo, pegue aí a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e abra comigo em Isaías, no capítulo 38, no verso de número 17, acompanhe comigo, por gentileza. Tu sabes tudo, Senhor. Muitas vezes na nossa altivez, né, amados? No nosso orgulho, no nosso eu, quantas vezes a gente já tropeçou, já caiu pelo nosso orgulho, pelo nosso eu, pelo nosso ego.
E aí, nada melhor do que dizer: Senhor, Tu sabes tudo, me ajuda. Isaías 38, no verso de número 17, diz assim: eis que para a minha paz eu estive em grande amargura, Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma. Que palavra linda, né? Que frase linda. Amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Essa é uma fala do rei Ezequias. O texto aqui é uma expressão de louvor, e ele também diz logo no início do versículo aí, que ele precisou passar por um determinado momento de sofrimento, e que esse momento de sofrimento serviu para ele aprender e para trazer também paz para ele. Tanto é que ele diz: eis que para a minha paz. Eu tenho sempre dito que às vezes as coisas, elas não dão certo como a gente quer, porque Deus sempre vai saber o que é melhor para nós, né? Costumamos sempre dizer que às vezes a gente pede a Deus, por exemplo: Senhor, me dá paciência. E parece que quanto mais você pede paciência, parece que mais problemas vêm, né? E muitas vezes essa é a resposta de Deus, só que muitas vezes, por nós estarmos com os olhos obscurecidos, nós não conseguimos enxergar que muitas vezes a gente está passando por determinados momentos, determinadas circunstâncias, que Deus permite justamente para trazer paz. Às vezes você tem que lidar com pessoas problemáticas, às vezes dentro do teu trabalho, às vezes é aquele patrão chato, muitas vezes, né? E que muitas vezes você tem que ter ali muita paciência. Então as coisas nunca acontecem de fato, na maioria das vezes, como você quer e como você deseja. Às vezes a resposta de Deus, ela vem de outra maneira, para te ensinar, para te fazer crescer espiritualmente. E aí é interessante que quando a gente lê o contexto do verso 17, o profeta Isaías chega para o rei Ezequias e diz assim: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Ezequias estava com uma doença mortal, né? Uma enfermidade mortal. Aqui não especifica qual era a enfermidade dele, mas devia ser muito grave. Ezequias recebe aquela palavra de morte de um profeta respeitadíssimo, né? Um dos maiores profetas dentro da Escritura Sagrada, conhecido como também o profeta messiânico. Foi um dos profetas que mais profetizou a respeito da morte de Jesus, do nascimento de Jesus. E mesmo ele sabendo que aquele profeta era um profeta respeitadíssimo, em que tudo que aquele profeta profetizava ou falava vinha direto da inspiração de Deus, ainda assim ele recorre a Deus. Ele vira a cara sobre a parede e começa a orar, pedindo a Deus mais tempo de vida. Ele não queria morrer naquele exato momento. Ele clama desesperadamente a Deus, e Deus responde e acrescenta a ele quanto tempo? Mais 15 anos de vida. Isso mostra claramente para nós que a oração, ela tem efeito. É claro que tem coisas que a oração pode mudar, e tem coisas que a oração não pode mudar, né? A gente vê isso por toda a Escritura. Tem situações que por mais que você ore, você tem que passar, né? Jesus não orou: Pai, se for possível passa de mim este cálice, mas seja feita a tua. Era necessário Cristo passar por aquele sofrimento para carregar os nossos pecados e as nossas dores. Mas o texto nos dá uma esperança também de que a oração, ela muda as circunstâncias, a oração, ela tem poder de transformar, de mudar. Tanto é que é acrescentado a ele mais 15 anos de vida. E é interessante também que quando a gente lê aqui o versículo 17, você repara que
ele vê o Senhor Deus como aquele que leva sobre o homem o fardo do homem. É como se ele já enxergasse profeticamente que Deus é aquele que carrega, que nos perdoa, que leva sobre si as nossas dores, como está profetizado em Isaías 53. Eis que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura nós somos sarados. E quando eu leio aqui também, quando ele diz que levaste para trás das tuas costas todos os meus pecados, me faz lembrar logo da cruz de Jesus. Aquela cruz que era um símbolo de maldição, que pesava em média 80 a 120 quilos, Jesus carregando aquela cruz pesada, sendo humilhado, sendo caluniado, sendo xingado, esbofeteado muitas vezes. Ele carrega aquela cruz pesada, representando ali toda a maldição, todo o pecado da humanidade. E aí ele também diz aqui no versículo 17: tão amorosamente abraçaste a minha alma. E você talvez já passou por um momento assim. Eu acho que todos já passaram por um momento assim. Um momento de muito aperto, um momento de muita dor, um momento talvez de uma falha terrível, um momento de choro, de muitas lágrimas. E ao dobrar o joelho, ou talvez deitar e colocar a boca no pó, uma expressão de humilhação, sentir ali o alívio de Jesus Cristo na nossa alma, sentir de fato como se Deus estivesse abraçando a nossa alma. Por isso que ele diz: tão amorosamente abraçaste a minha alma. Ou seja, é algo que vai muito além de um abraço humano, de algo muito além de algo físico. Porque quando a gente recebe um abraço sincero e verdadeiro de um irmão, a gente já sente aquele conforto, aquela alegria. Como é bom abraçar, né, amados? A gente já sente aquele conforto, aquela alegria, algo tão maravilhoso. Imagine você sentir Deus abraçando a tua alma. Que alívio que dá, amados. Que tranquilidade, que satisfação, que leveza que dá na nossa alma ao ser abraçados por Jesus. E é isso que Jesus quer fazer a cada dia conosco. Por isso que eu critico muitos pastores que criticam louvores que falam de abraçar, né? Eu já vi vários pastores: não pode cantar que abraçar Deus, não pode cantar isso, que não sei o quê. Eles carnalizam as canções, amados, mas não é isso. Muitas vezes a canção está falando de abraça-me, Senhor, por causa desses textos aqui maravilhosos, ó. No sentido de um carinho, no sentido de ser cuidado por Senhor. Poxa, Jesus, quando aquele homem, Jesus figurado pelo aquele pai na parábola do filho pródigo, quando aquele filho pródigo quando ele vê à vista o filho pródigo sujo, imundo, descalço, o que o pai ele faz na parábola? Ele corre atrás do filho perdido. E o que ele faz na parábola? Abraça aquele filho perdido. Talvez você está se sentindo assim, perdido. Você pode contar com o abraço de Cristo Jesus. É só chegar. Jesus diz: vinde a mim, eu vos aliviarei. E aí, esse texto aqui, quando diz: lançaste para trás das costas os meus pecados, eu me lembro dessa passagem aqui, olha, Lucas 23, acompanha comigo, 23, 33. Lucas 23, 33. Eis que para minha paz estive em grande amargura, tu porém tão amorosamente abraçaste a minha alma. Só de falar isso a gente já sente aquela tranquilidade no coração, a leveza na nossa alma através de Jesus Cristo. E 23, 33, 3. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira,
Ali o crucificaram, aos malfeitores e aos malfeitores, um à direita e o outro à... O ladrão à direita é conhecido como Dimas, e o ladrão à esquerda é conhecido como Gestas. É interessante, não é, amados, essa questão de direita ou esquerda, não é uma questão de politizar esse texto, não. Mas você repara que lá em Mateus 25 diz que as ovelhas estão aonde? À direita ou à esquerda? À direita. E os bodes estão aonde? Você repara que o braço forte do Senhor está sempre ligado à direita do trono do Pai. Jesus está onde? À direita. Direita está sempre ligado no sentido espiritual aqui, não tem nada a ver com política. Mas há algo que é certo, algo que está nas mãos de Deus. Jesus é o braço forte do Senhor. Então nós temos aqui três figuras na cruz: Jesus no centro da cruz, Dimas à direita e Gestas à esquerda. Presta atenção então comigo aqui no versículo de número 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. É interessante que esse ladrão na cruz, chamado Gestas, ele representa muita gente, amados. Ele representa um povão. Ele representa aqueles que serão condenados. Ele representa a todos aqueles que padecerão no lago de fogo, serão consumidos no fogo eterno. Por que ele representa isso? Você repara que o texto diz que ele blasfemava. Blasfemar está ligado a ofender, denegrir. E blasfemar também está ligado a usar o nome de Deus em vão. Você repara que esse homem chamado Gestas, ele usa o nome de Jesus ao tal ponto que ele diz: se tu és o Cristo realmente, salva-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, olha, se tu és de fato quem é, eu preciso saber, então faz a minha vontade. Faz conforme o meu desejo, faz conforme eu quero. Só assim eu vou reconhecer que tu és o Cristo. Ele representa todas as pessoas que vão até a Deus para fazerem as suas vontades. Pessoas que usam o nome de Deus como um emblema para satisfazer os seus desejos. Representam pessoas que ao chegar ao culto não estão focadas de fato em fazer a vontade de Deus, mas satisfazer a sua vontade. Por isso que Paulo disse que vai chegar num determinado momento que as pessoas, elas amontoarão para si doutores segundo os seus próprios desejos. E eu tenho falado aqui culto após culto que a cada dia surgem denominações para cada tipo de pecado, para cada tipo de segmento, para obedecer à ordem das pessoas, como aquele bezerro de ouro. Porque a multidão gritou para satisfazer a sua vontade, eles queriam uma liderança, queriam uma entidade, eles se formaram um bezerro de ouro, que levassem eles de volta para onde? Para o Egito, ao tal ponto de eles acharem que aquele bezerro de ouro era uma representação do próprio Deus. Ele representa todos aqueles que não estão nem aí para a obediência a Cristo. Ele representa todos os perdidos sem Jesus. Olha só, lê comigo mais uma vez. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também o quê? A nós. Olha, eu só quero ser livre. Tem pessoas, quando uma pessoa comete um crime, por exemplo, e vai para a prisão,
E ela clama desesperada, querendo sair da prisão muitas vezes. Muitas vezes ela não está nem aí pelo que ela fez de errado. Ela só quer ser livre. Tanto é que o índice de reincidência de pessoas que saem da cadeia é muito grande, amados. É claro que tem uma parcela muito grande também que é recuperado, vários que se convertem a Jesus Cristo. Tem vários exemplos aí de pessoas que foram para a cadeia, pagaram pelos seus crimes e hoje tem uma vida totalmente regenerada, totalmente diferente, não é? Transformada por Jesus Cristo. Existem vários exemplos aí de pessoas que foram transformadas. Então ele representa os perdidos, os bodes à esquerda. E olha só o versículo de número 40, acompanha comigo aí. Respondendo porém o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma. E é por isso que a gente vai focar bastante agora na direita, né? Nesse homem chamado Dimas, porque ele representa todos os que pecaram, foram destituídos da glória de Deus, mas que pela graça de Cristo foram alcançados ao arrependimento. Dimas aqui representa todos os salvos. Por que ele representa todos os salvos? Talvez quando você lê o texto rapidamente, você talvez não consegue entender que pelo menos eu encontrei aqui lendo, com muito detalhe, eu encontrei aqui 10 lições aqui que esse ladrão na cruz chamado Dimas, ele ensina. Nós vamos aprender a lição de um ladrão nesse exato momento. E a primeira lição, e é incrível isso, amados, a primeira lição é que é necessário temer a quem, amados? A Deus. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Oséias 4:6 diz que o povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Aquele texto lá em Oséias, se você for pegar o contexto, Deus estava falando dos sacerdotes que rejeitaram a Deus. Não é simplesmente conhecimento da letra, não é simplesmente conhecimento no sentido de ser formado em teologia, não é isso. É no sentido de que aquele povo perdeu o temor de Deus, amados. E quando uma pessoa perde o temor de Deus, ela passa a estar à esquerda, ou seja, ao lado de gestas, ao lado dos bodes. O fim dela será terrível. Mas quando uma pessoa ela reconhece que é necessário temer a Deus, ela está do lado certo, ela está do lado de Dimas, ela está do lado da direita, das ovelhas de Cristo Jesus. Então a gente deve sempre orar: Senhor, que eu nunca venha perder o teu temor, Senhor, que eu nunca venha perder esse respeito pela sua palavra, porque isso aqui é um respeito, repara que ele respeita, é um medo, mas é um medo respeitoso pelas coisas de Deus, é um medo de não magoar o Senhor, de não ofender aquilo que é de fato santo. A segunda lição que a gente aprende aqui com o ladrão da cruz, o Dimas, é que ele reconhece o pecado dele, amados. Reconhecer o pecado não é simplesmente saber: poxa, eu sei que isso está errado. Não, é um reconhecimento no sentido de arrependimento. É um reconhecimento no sentido de sentir a dor pelaquilo que cometeu diante de Deus. Eu fico pasmo, amados, com várias pessoas que dizem contar testemunhos por aí afora. Tem até um tal do Guina. Quem já ouviu falar no Guina? Alguém já ouviu falar no Guina? Esse homem, ele foi um charlatão, amados, que conseguiu enganar muita gente. Ele saía, depois você pesquisa, ele saía pelas igrejas dizendo que fazia parte do Racionais MC.
Aí ele começou a contar os testemunhos dele, que matou um monte de gente, que cheirava, que tomou não sei quantos tiros e assim por diante. Só sei que ele disse que matou tanta gente, e muitas vezes ele falava aquilo rindo assim, tá vendo, gente, como é que eu era? E falava isso, e as pessoas glorificavam, é isso aí, foi transformado. Que nada, amados, era um tremendo de um charlatão. Primeiro, uma pessoa que cometeu um crime ou foi para a cadeia, ao sair, se de fato ela se arrependeu, ela tem vergonha de falar daquilo que ela cometeu no passado. Ela sente tristeza pelaquilo que ela cometeu. Ela sente tristeza, ela não quer nem tocar naquele assunto. Ela não se orgulha de falar aquilo, ela não se orgulha de narrar o que aconteceu do passado dela. Por quê? Porque está escrito, Jesus, a palavra de Deus diz em Hebreus: eis que farei nova todas as coisas, não vos lembrarei mais do vosso passado. Está escrito em Isaías, e o livro de Hebreus relembra isso. É como se o passado da pessoa tivesse apagado, regenerado por Jesus. Ela não tem prazer em falar do passado. Mas quando você vê alguém dando testemunho com um certo ar de prazer, falando do passado, as coisas horríveis que cometia, você pode ter certeza, ou é falso, ou de fato não se converteu a Jesus Cristo. Não se converteu a Jesus Cristo. Vamos continuar e acompanha comigo. A segunda lição é que reconhecer o pecado. Provérbios 28:13 diz que aquele que reconhece o pecado e deixa, esse alcança misericórdia. Terceiro ponto, reconheceu que merecia a condenação. Olha que coisa, amados. Quando a pessoa hoje comete um monte de crime, o que é a primeira coisa que ela faz? Não foi eu que fiz. Não, eu estou aqui injustamente. Não, eu fui preso injustamente, principalmente os políticos ladrões, né? Não, eu não fiz isso não, eu não roubei, eu não fiz, eu não aconteci, não, isso é mentira. Você prova, a prova está ali diante da cara do ser humano. Não, isso aí não foi eu. Mas quando a pessoa de fato, ela está gerando nela um arrependimento, ela reconhece a sua condenação publicamente até mesmo. Ele diz, nós estamos aqui porque os nossos pecados, a maldade que a gente fez, nós roubamos as pessoas, fomos pegos, então nós merecemos a condenação. Um cristão genuíno, ele sabe que ele merecia a condenação. Ele sabe que ele não merecia a graça divina e o amor de Deus. A gente sabe que a gente não merece o grande amor de Deus, o eterno. Mas quando Jesus nos alcança com a sua maravilhosa graça, irmãos, a gente se sente eternamente devedor. A gente vai sempre viver, eu faço pouco, o que eu faço é tão pouquinho, não é nada, é sempre tão minúsculo. Reconhecer que está errado, a melhor coisa que tem, irmãos. Esse coração, ele está pronto para ser regenerado. Quarto ponto, acompanha comigo aqui, no versículo 41. Quarta lição. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal, ou seja, ele reconhece a inocência, ele reconhece a santidade de Jesus. Olha só quantas lições a gente aprende com esse homem em tão pouco tempo. Jesus disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu. Jesus, ele é o que de Deus? Jesus, ele é o verbo vivo de Deus, é a palavra de Deus, é santo. Tanto é que ele diz, esse homem aqui, mal nenhum ele fez. E sabe também o que me deixa impactado com esse texto? É que esse homem, sabe quantas horas ele passou ao lado de Jesus na cruz em média? Ele passou em média 6 horas com Jesus. Essas 6 horas foi o suficiente para a gente aprender um monte de lição. E quando a gente olha para Judas, que andou com Jesus 3 anos e meio,
não aprendeu a lição, não aprendeu nada. Então às vezes tem pessoas que são novas convertidas, que às vezes aprendem a lição mais rápida do que aqueles que às vezes passam anos e anos nas suas congregações, aprendendo sempre, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade, como o apóstolo Paulo fala. Então, quarto ponto, ele reconhece a santidade de Jesus. Quinta lição, leia comigo. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares aonde? No teu reino. Ou seja, ele pensa no reino celestial. Ele não ora para Jesus dizendo: Senhor, olha só, faz o seguinte, me livra daqui, me tira dessa condenação. Não, ele não pede isso. Ele foca no reino celestial. Por isso que a palavra diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 1 em diante: pensai nas coisas que são de cima. Talvez você diz assim: ah, pastor, ele só está falando tudo isso aí porque ele está nas últimas. Querido, só Deus sabe o que é de verdade no coração das pessoas nas últimas. Eu acredito que muitas pessoas nas últimas, elas não se arrependem de verdade. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Mas existem algumas pessoas sim, que estando nas últimas, conseguem ali, alcançam o arrependimento diante de Deus. Como isso é algo muito particular e trabalha intrinsecamente, ou seja, dentro do interior, e eu não consigo enxergar a verdade no íntimo, só Deus consegue enxergar, então esse questionamento fica supremamente diante de Deus. Mas é muito fácil mesmo uma pessoa, quando está em último estado, né? Ela dizer ali: me arrependi, agora eu tenho Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador e tal. Muitas pessoas assim. Só Deus sabe se é verdade no íntimo ou não. Mas esse daqui a gente vê vários componentes de arrependimento, amados. E ele pensa no reino celestial, ele mostra, na sexta lição, ele mostra que a vida não acaba aqui. Por isso que Paulo disse que se esperarmos somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Os mais miseráveis dos homens. Eu estava assistindo uma série na Amazon Prime. O nome da série é Dom. O nome da série é Dom. É uma série muito pesada, mas tem muita cena de nudez. É uma série pesada mesmo. Não tem como você assistir com as crianças na sala. Mas tem muitas lições espirituais ali, amados. Eu vou contar só um pedaço que eu creio que você vai assistir depois. Amados, foi uma das séries mais fortes que eu já vi nos últimos tempos. Porque fala de um policial civil. Alguém já assistiu essa série aí? Não, né? Dom, o nome da série. Amazon Prime, né? Netflix não. Amazon Prime. Mostra a história de um policial civil que tem problemas com seu filho, que é viciado em cocaína. O garoto foge diversas vezes da casa do seu pai, desde pequeno já. E muitas vezes esse policial civil, ele era muito atarefado com o trabalho. E a mãe muitas vezes não conseguia dar conta do garoto. O garoto era levado e vira e mexe, ele ia para a favela, usava drogas e se viciava. E ali mostra o amor do pai, amados, desse pai, o tempo todo lutando ali pelo seu filho. Você lembra logo de Deus, como o amor de Deus é incondicional pelo ser humano, é lutando até o fim. E essa série narra a chegada das drogas ao Brasil, né? Aí mostra um envolvimento dos militares, amados, terrível. Tudo por causa de dinheiro, tudo por causa da ganância, dinheiro e mais dinheiro. Esses tipos de pessoas não focam no reino de Deus, não pensam no reino celestial. Elas só pensam no reino que é estar aqui, nessa terra. E quando menos espera, elas são surpreendidas com a morte, amados. A morte chega repentinamente para as pessoas que às vezes constroem suas riquezas, seu patrimônio com muita ilegalidade, muita imoralidade.
Quando elas menos esperam, elas morrem e não levam nada daqui. Então, por que eu citei isso? Porque é necessário, eu recomendo que você assista essa série, porque, poxa, é de partir o coração. Qualquer coisa que eu falar daqui para frente vai ser spoiler pesado. Mas assim, é de partir o coração, amados. Às vezes a gente não entende a luta de uma mãe com o filho. Por isso que drogas não tem que ser liberada, amados. Não pode liberar isso. Porque o poder de viciar é terrível. Aí libera maconha, aí a pessoa quer outras drogas mais pesadas. É uma porta de entrada para cocaína, depois o crack. Amados, o estado que a pessoa fica é uma coisa horrível, amados. Vale a pena você assistir essa série. Sétima lição é que ele reconhece Jesus também como o Rei da Glória. A sexta lição foi que ele mostrou que a vida não acaba com a morte. Sétima lição, ele reconhece como Jesus como o Rei da Glória. A oitava lição é que ele ora, a oração dele, ele pede uma oração a Jesus, ele ora a Jesus voltado para o reino de Deus. Ele ora voltado para o reino, por isso está escrito, venha a nós o teu reino, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa deve ser sempre a nossa oração, Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida. A nona lição é que ele reconhece Jesus como o salvador da sua alma, tanto é que ele diz, lembra de mim quando entrares no teu reino, ou seja, ele reconheceu que Jesus tinha autoridade de mandar para o inferno ou salvar. Ele reconheceu Jesus como salvador da sua alma. E a décima lição, pelo menos foi o que eu consegui enxergar no texto, é que ele reconhece Jesus como um juiz que pode salvar ou condenar, justo juiz. São tantas lições em tão pouco tempo que esse ladrão da cruz ele nos ensina. E o mais terrível disso tudo, amados, é que ele estava sobre uma pena capital, amados. Havia pena de morte no tempo de Jesus. Por isso que quando uma pessoa diz, se eu sou a favor ou contra a pena de morte, vai para a Bíblia e vê se a Bíblia é contra, porque a gente é o que a Bíblia é, que a Bíblia diz que somos. Se você for para a Bíblia, para a Escritura, desde o início da lei ali de Moisés, como depois, você vê que a pena de morte ela é aplicada. E você repara que esse ladrão aplicou-se a ele uma pena de morte, mas ele não está descontente com aquela pena que ele sofreu. Muito pelo contrário, ele diz, eu estou aqui porque eu mereço essa pena. Ai, pastor, tadinha, a pessoa, pena de morte? Sim, por que pena de morte? Eu vou citar o caso do Lázaro aqui agora, que é um dos casos aí que explodiu na internet, até meme está surgindo aí em torno do Lázaro, né? Para você ter uma ideia, esse homem chamado Lázaro, em 2007, eu tinha 17 aninhos, tá? Em 2007, ele cometeu um duplo homicídio. Presta atenção, ele cometeu um duplo homicídio. Ele fugiu da prisão. Quando foi em 2009, ele cometeu um roubo e cometeu também um estupro, ou seja, 2 crimes aí, terrivelmente hediondos. Sabe o que aconteceu com ele? No Brasil existe uma coisa chamada progressão de pena. Ou seja, você pega 30 anos, mas dependendo do seu comportamento, você pode reduzir essa pena aí bastante, né, Lucas? Sabe o que aconteceu? Ele foi para o regime semiaberto na progressão de pena. Sabe o que aconteceu? Ele fugiu de novo. Quando foi em 2018, ele cometeu um homicídio, roubo e estupro. Isso. Aí o que aconteceu? Isso é Brasil, né? Brasil. Ele fugiu de novo em 2018. E em 2020, ele invadiu diversas fazendas, matou mais de 4 pessoas, feriu outras 4, estuprou, roubou e colocou fogo em uma casa. Esse é o Brasil. Você mora no Brasil. Infelizmente o país é o que é por causa das leis. Aqui, meu irmão, bandido se faz. Aqui não tem pena severa não, irmãos.
Ou seja, olha só o histórico do camarada. Desde a primeira vez, por exemplo, se ele faz isso nos Estados Unidos, se ele comete duplo homicídio nos Estados Unidos, ele tomou uma perpétua, ou ele toma uma pena de morte, cadeira elétrica, injeção letal, ou assim vai. E aí ele não ia matar pessoas, ele não ia mais estuprar e assim por diante. Ah, pastor, mas a pessoa pode se arrepender. Olha, dá tempo para se arrepender, ainda que ela pegue uma pena de morte, vai até chegar ao julgamento, demora aí meses, amados. Mas a Escritura, quando uma pessoa, pelo menos na primeira aliança a gente vê, cometia um crime doloso é quando a pessoa tem a intenção de matar. E o crime doloso, ele está classificado em 4 motivos. O qualificado 1 é motivo fútil, qualificado 2 é um motivo meio cruel, qualificado 3, acobertamento de outro crime, e o qualificado 4 é motivo torpe. Ou seja, esse camarada cometeu vários crimes hediondos, e a polícia está tentando pegar ele até agora. Ele vai, se a polícia não pegar ele a tempo, ele vai cometer mais crimes. Poxa, pastor, é muito triste uma pessoa receber uma pena de morte. Pastor, que pena, querido, é triste, fazer o quê? Mas a pessoa que comete um crime hediondo, ela tirou a vida de um inocente, muitas vezes. E quando você tira a vida de uma pessoa inocente, você acaba também, tirou a vida física da pessoa, mas a vida interior dos familiares também é arrasada, amados. É arrasada. Mães que perdem seus filhos, aí pessoas que perdem seus entes queridos inocentemente. Imagina como é que fica o interior dessa pessoa. E existe o homicídio culposo. O que é o homicídio culposo? Quando não tem a intenção de matar. Para esse tipo de homicídio, a Escritura não dava pena de morte. Existia uma cidade refúgio onde o camarada tinha que ficar por causa de se alguém quisesse vingar e etc. Entendeu? Então a Escritura é muito justa, amados. A lei de Deus, ela é muito justa nesse sentido. Mas você acha que se tivesse leis mais terríveis e severas, você acha que teria tanta criminalidade? Você acha que teria tanta matança assim? É por isso que querem inverter a ordem. Tu vai lá, libera a arma. Tu libera a arma no Brasil, com essa legislação que tem aí, meu amigo, vai morrer um monte de gente aí, ninguém vai matar, se eu matar aqui eu vou pegar aí, se eu for progredir pena, ou se eu for réu primário, vai estar tranquilo, 3 anos estou saindo, 6 anos estou saindo. Agora, por isso que nos Estados Unidos dá certo, porque lá tem um porte de arma, né? Arma liberada para a população, mas lá tem leis severas. Se tu matar, tu tá frito, meu irmão. Se matar o inocente, você tá frito. Então a pessoa pensa 2 vezes, opa, calma aí, eu vou usar minha arma só em legítima defesa. Infelizmente, amados, o Brasil é o que é, e o Brasil, sempre digo que ele antecipa as Escrituras, né? Cada dia ele faz as Escrituras se cumprir mais rápido, por causa das nossas legislações terríveis, e esse pacote anticrime foi desidratado a cada dia mais, os políticos a cada dia mais estão blindados, o governo Bolsonaro também ajudou muito para fazer isso, e vamos continuar. Vamos terminando então, na verdade, né? Volta lá comigo em Isaías, para a gente finalizar isso. Você vê que mesmo aquele ladrão, estando debaixo de pena de morte, ele trouxe uma grande lição para as nossas almas, ele trouxe uma terrível lição para a nossa vida. Amém? Isaías 38, verso 17, eu quero terminar onde comecei. E o Lázaro, será que o Lázaro tem perdão para ele? Sim, ele vai cumprir a pena dele, vai para a cadeia, né? Aqui não tem perpétua nem pena de morte, de qualquer forma ele vai para a cadeia. Ele pode se arrepender? Claro que ele pode, mas ele vai cumprir a pena dele. O que ele cometeu aqui com as pessoas, a maldade que ele cometeu, ele vai cumprir, ele vai ter que pagar pelo que fez, né? O arrependimento dele dentro da cadeia aí já é outra história, né? A gente olha assim, nossa, como é que pode uma pessoa dessa se arrepender? Tem exemplos bíblicos de homens que fizeram crueldades piores e se arrependeram. O caso do rei Manassés.
que chegou até a sacrificar crianças, né? Então, se você olhar num contexto bíblico geral, existem coisas, pessoas que cometeram crimes hediondos e sofreram com esses crimes, pagaram. Por exemplo, que nem Davi. Davi sofreu muito a consequência do pecado dele, de ter matado um homem. Toda a casa dele, ele não viveu em paz durante um bom tempo. Sofreu muito por causa do crime. Então você é livre para fazer o que você quiser, mas as consequências te amarrarão para sempre. 38, verso 17. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Oh, meu irmão, pode colocar de pé. Grandes lições a gente aprende, né? Como pode um homem condenado à pena de morte nos ensinar tanto, irmãos? Sabe por quê? Porque isso foi o componente da graça divina que tomou o coração de Dimas. Então a gente escolhe o que a gente quer para a nossa vida, qual lado nós queremos estar. O lado de Gestas ou o lado de Dimas? Eu quero estar ao lado de Dimas, porque Dimas representa os salvos, aqueles que alcançaram o arrependimento, o perdão. Dimas, vou recapitular, ele ensinou que é necessário temer a Deus. Ele ensinou a reconhecer o nosso pecado. Ele reconhecer a condenação quando cometemos um crime. Ele ensinou a reconhecer que Jesus é santo, que mal nenhum fez. Ele ensinou a pensar no reino celestial. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele mostrou que a vida não acaba com a morte. Ele reconheceu Jesus como o Rei da Glória. Ele fez uma oração voltada para o reino dos céus. Ele reconheceu Jesus como o Senhor da sua alma. Ele reconheceu Jesus como juiz, aquele que pode condenar ou salvar. Em apenas 6 horas, ele aprendeu isso tudo, irmãos. Essa é a lição de um ladrão. Oh, Senhor Jesus. Oh, como o Senhor nos ensina através da Tua palavra, com esses exemplos, Pai. Ora, o Senhor seja abraçado. Amorosamente abraçaste a minha alma, Mestre. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, oh Senhor. Vem
enche-me com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim, vem sobre mim com teu manto, enche-me com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me e unge-me, unge-me, unge-me. Sinta sua alma sendo abraçada pelo Mestre. Há jeito para você. Houve jeito para o ladrão na cruz. Houve jeito para o ladrão na cruz, mesmo sobre um regime, sobre uma pena capital, pena de morte, irmão. Houve jeito para ele. Jesus disse: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Oh, seja abraçado por Jesus nesse dia. Seja revestido da graça divina e do poder de Deus. Seja revestido com a glória do Senhor Jesus na tua alma, irmão. Seja fortalecido pelo poder e a graça divina. Oh, enche-me, Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória, a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, do mais puro azul, onde nem sul nem norte resistirá. Em meio às lágrimas e em meio às lágrimas, sorriso de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Glória,
eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Você vai rever muita gente, rever amigos que onde em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus foi morto, sim, naquela cruz. Voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Numerados, vem junto comigo. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor. Glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória, glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Que
edificante, amados. Que maravilhoso, que abraço da alma, né? Que abraço da alma, queridos. Oh, Jesus, amado Mestre. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti por mais esse dia, por alimentar a nossa alma, por nos ensinar a lição através do ladrão da cruz, chamado Dimas, à direita na crucificação, e certamente quando ele ressuscitar vai estar à direita do Pai, diante do Senhor Jesus. E o Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que o Senhor, irmão, te abençoe e te guarde. Que o rosto de Jesus resplandeça sobre você e te dê paz. Que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo Salvador Jesus seja com tua vida e contigo, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Vão na paz, queridos.